ele era um enviado de Deus e conseguiu reunir um grande número de adeptos que acreditavam em sua liderança. E em razão disso, dessa crença, ele realmente poderia libertá-los da situação de extrema pobreza na qual se encontrava. Então veja que aqui é somente um jogo de entendimento, né? Muita gente errou essa questão aqui, porque aqui em razão disso, não considerou que em razão disso era em razão da crença de acreditar que ele era um homem enviado de Deus e que iria libertar o povo, e que realmente poderia libertar o povo, né? Existia de fato essa crença. As pessoas se agruparam em torno de Antônio Conselheiro, buscando um alento, né? Então, assim, essa proposição aqui, ela é verdadeira também, né? Mas muita gente errou mesmo. Vamos aqui para a última das preposições. Pronto. Devido à enorme proporção que este movimento adquiriu, o governo da Bahia não conseguiu por si só segurar a grande revolta que acontecia em seu estado. Por essa razão, pediu interferência da República. Isso aqui é verdadeiro. E quando acontece a primeira expedição, que ela é derrotada lá em Uauá, como eu já relatei, o governo prepara uma segunda expedição. Essa segunda expedição é comandada pelo major, né? A primeira foi comandada por um tenente, a segunda já é comandada por um major. E ela sai de 18 de janeiro de 1897. Vai em torno de 300 homens. Essa expedição, ela consegue chegar até Canudos, né? Consegue chegar até Canudos, e aí no monte chamado Monte Cambaio, né, que ficou conhecida essa batalha como Monte Cambaio, é um monte que tem próximo a Canudos, gente. Assim como tem o Monte da Favela também, que é o Morro da Favela, que inclusive, por incrível que pareça, hoje a gente chama favela, essas construções em cima dos morros aí nas capitais, justamente por conta desse confronto de Canudos, porque era onde os soldados ficavam na quarta e última expedição, né? Então, é uma história que depois que eles retornam para o Rio de Janeiro e ficam esperando seus soldos, as casas que foram prometidas e tal, e não foram dadas a ele, eles se retiram e vão para o morro. E lá, como eles ficavam também no morro, em Canudos, batizaram o morro de Favela, e o nome do morro em Canudos era Favela. Então tem tudo a ver, isso é só uma curiosidade, certo? Então essa segunda expedição, que é comandada pelo Major Febrônio, em torno de 300 homens, chega a se aproximar de Canudos, mas também é derrotada. E isso cria um alarde gigantesco no país inteiro, porque aí de fato o Estado foi derrotado, porque mandou a primeira expedição com 100 homens, mandou a segunda com mais de 300 homens e foi derrotada também. E o que foi que aconteceu? A República então mandou um contingente, mandou logo um herói de guerra, Moreira César. Moreira César, gente, ficou extremamente conhecido na história como corta-cabeças, né? Era um homem extremamente violento, já tinha praticamente vencido e contido o movimento federalista em Santa Catarina. É um movimento que surge logo após a República. Vocês precisam estudar também um pouco sobre ele. Então, era um herói de guerra, que desceu para Canudos com cerca de 1.300 homens, e foi a terceira expedição. Então, chegou a Queimadas, tanto que nem trouxeram toda a sua munição, né? Achando que seria um combate rápido, né? E desceram para Queimadas, chegaram a bombardear Queimadas, Canudos, entraram na cidade de Canudos ainda, bombardearam com os canhões de longe, e parte do efetivo entrou na cidade, no local. Já era uma cidade, né, pequena, porque já tinha 25 mil pessoas. Ao final se constatou que tinha 5.200 casebres lá. Mas ele, Moreira César, foi atingido, tomou um tiro e morreu. Então existe o ditado de quando a árvore cai, os macacos se espalham. Pois é, morreu o coronel, um segundo coronel reassumiu, foi morto também, o coronel Tamarindo, e centenas de praças foram mortos. Então os soldados saíram disparada, correram, fugiram.
desesperadamente, né? Aquilo era uma coisa surreal. Como é que pode? Pessoas esfarrapadas, né? com munição precária, com armamento precário, conseguir vencer o exército brasileiro, né? Um contingente de mais de 1.300 homens. Aquilo criou um alarido muito grande no país, né? E começou a se dizer, olha, Antônio Conselheiro vai restaurar a monarquia no país. Então virou uma questão de vida ou morte, né? Era a imprensa atacando por um lado, era a igreja atacando por outro, era porque a igreja perdeu o prestígio, né? A imprensa se via acossada pelos acontecimentos, as cidades com medo de serem saqueadas. Então ficou assim uma coisa que todos se voltaram contra Canudos, né? Hoje a gente olha e vê que de fato foi um genocídio, mas à época não. À época eram vistos como revoltosos, né? Pessoas que deveriam ser combatidas. O exemplo maior disso é que aí na cidade do Senhor do Bonfim, aí, a cidade de vocês, nessa terceira expedição que morreu o Coronel Moreira César, Coronel Tamarindo e o Capitão Salomão, as ruas aí foram batizadas, né? 3 ruas, ou melhor, uma rua e 2 praças foram batizadas com o nome desses personagens que morreram, para homenagear, né, o exército brasileiro, né, que ali estava lutando era a favor da República mesmo, porque viu Antônio Conselheiro como uma figura monarquista, né, que no fundo não era nada disso, gente. Então se cria uma quarta expedição, a quarta e última expedição, que é uma expedição com cerca de 8.000 homens, né? Arthur Oscar, o general Arthur Oscar, é mandado para cá, e aí com um contingente tão gigantesco como esse, Canudos não teve como resistir. Já estava debilitada, porque a terceira expedição bombardeou ferozmente Canudos, e entraram em Canudos, queimaram todas as casas. Existe uma coisa chamada gravata vermelha, que é bem conhecida, né? É um termo que ficou conhecido porque alguns de Canudos se renderam, mas mesmo assim eles degolaram, né? E o sangue descia, e por isso ficou chamado como gravata vermelha. Então foi uma mortandade gigantesca, né? Depois de tudo, incendiaram as casas e Canudos foi destruído. O corpo de Antônio Conselheiro, que segundo alguns historiadores já estava morto, né? Antônio Conselheiro estava morto já há 2 semanas, morreu provavelmente de desinteria, foi exumado, arrancaram sua cabeça e mandaram para Salvador, para o Nina Rodrigues, né? Para fazer estudos, né? Para saber como aquele homem, assim como Lampião também, como essas pessoas conseguiam seduzir as massas dessa forma. Então o governo do estado recorre à República, e a República fatalmente é derrotada na terceira expedição, e na quarta expedição, uma expedição que conta, gente, com quase 10.000 homens, né? Entre 8 e 10.000 homens, e são 17 estados que mandam seus exércitos, seus contingentes para Canudos. Então Canudos não tinha como resistir, como de fato não resistiu. Então Euclides da Cunha é quem nos traz todos os detalhes sobre esse confronto aqui, né? É quem mostra o estado de miserabilidade, é quem mostra o estado de pobreza, o abandono político, né? É quem descreve a terra, descreve a gente com sua cultura e descreve o confronto. Então fatalmente você não tem como entender isso aqui sem passar por Euclides da Cunha, né? Nunca você vai conseguir estudar o movimento de Canudos sem antes passar por Euclides da Cunha, os sertões. Então a preposição aqui correta ficou a letra A, né? Verdadeiro, uma falsa e ambas verdadeira aqui, todas as outras aqui verdadeira. Beleza? Então é isso. Esse foi o movimento de Canudos. E você pode se deparar com uma questão dessa novamente. Valeu.